Deixa eu colocando aqui o tema da nossa live de hoje. Oi, Pati. Parei de responder no WhatsApp. Seja bem-vinda. Oi, Grazi, tudo bem? Doutor Alex, boa noite. Tudo certo por aí? Se vocês estiverem com alguma dificuldade de me ver ou ouvir, vocês vão me falando, por favor, tá? Deixa eu me apresentando então, se tem alguém que não me conhece. Eu me chamo Fabiola Libardi, eu sou cirurgia dentista e sou gestora também aqui da Clínica Plena. Eu com a Simone, que acabou de entrar, e minha irmã, né? Nós somos sócias e temos uma clínica em que a gente busca atender saúde como um todo. Então, nós temos diversas especialidades, diversos especialistas que trabalham conosco. E nós temos tentado um movimento aí de levar um pouquinho mais para vocês sobre os nossos serviços, sobre os nossos profissionais. E então, todas as quartas, às 20 horas, nós falamos sobre reprogramação biológica. Essa é uma live fixa, já todas as semanas, às 20 horas, na quarta. E eu falo sempre com o Dr. Alex Lima, ele que é professor licenciado de reprogramação biológica e trabalha também com hipnose terapêutica. E o tema de hoje, eu acho que é um dos mais comentados. Toda vez que a gente abre uma caixinha de pergunta e pede sugestão de tema para lives ou para postagem, enfim, esse tema sempre aparece, que é sobre emagrecimento ou sobre dificuldades de emagrecer. Então, acho que tá bem legal. Se vocês tiverem alguém aí que gostaria de saber, manda essa live no aviãozinho que vai ser bem interessante. Deixa eu ver se o doutor já consegue me ver aqui. Deixa eu chamá-lo. Ver se dá certo. Meu compadre entrando aí. Olá, boa noite. Oi, boa noite, Fátima. Vou aumentar o Tudo bem? microfone aqui. Tudo bem, e você, querida? Tudo bem. Muito frio por aí? Olha, tá baixando a temperatura hoje aqui, Hoje, viu? aqui também. Baixou muito. De manhã até agora, baixou muito mesmo. Então, mas tá bom de estar protegido, tá dentro de casa. Tá ótimo. Eu Já gosto. preparei o meu chazinho aqui. Também tô com um cafezinho aqui pra dar uma alegria. Olha quem chegou, doutora Carla. Ó, doutora Carla, seja Gostaram da live? bem-vinda, grato pela presença. Lisana, Juliana. Então, doutor, vou deixar você se apresentar. De repente tem alguém que não te conhece, hein? Eu tô louca para Muito bem. falar sobre esse tema. Vou deixar você se apresentar antes. Vamos lá, Fá. Bem, boa noite ao pessoal que está aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Uma conversa plena de quarta-feira, né? Esse movimento que a gente vem fazendo para levar cada vez mais informações a serviço da vida para vocês. Eu sou Alex, sou fisioterapeuta de formação e hoje levo a bandeira, vamos dizer assim, da reprogramação biológica, porque eu sou professor licenciado. Nós somos poucos licenciados no Brasil para poder fazer isso. Hoje eu estou ainda terminando uma turma em Curitiba, né, uma turma de reprogramação biológica lá, e logo vou abrir outras aí pelo Brasil com os projetos que a gente está tocando. E também fiz várias outras formações, e mais dentre elas a hipnose terapêutica, que me ajuda também nesse contexto junto com a reprogramação. E acaba sendo um apaixonado pelas relações dos envolvimentos da nossa mente e as respostas do nosso corpo. Então, de uma forma geral, é isso que eu faço hoje, Fá. Faz muito bem. Eu gostei que você falou aí. Eu sempre falo isso, que é uma honra para nós tê-lo aqui conosco. São poucas pessoas no Brasil, né, que são professores licenciados. 5, isso? Sim, hoje nós estamos em cinco professores O licenciados pelo Alex é um Brasil dos inteiro. 5 e atende aqui conosco, em Santa Isabel do Oeste. Fico muito feliz mesmo. Legal. Com muito prazer, com muito prazer.
É sempre muito bem-vindo. Mas vamos lá, que eu tô super curiosa para esse tema. E as pessoas procuram muito, Alex, procuram muito, assim, querendo emagrecer, querem emagrecer. Sim, esse se a gente colocar nos top 5 aí de queixas, ela vai estar entre as 5 mais buscadas, né? E, inevitavelmente, esse desconforto em algum momento, Sim, com a questão da própria autoimagem, como está, as mudanças que aconteceram no corpo, ou desde um certo momento onde isso começou a chamar a atenção da pessoa, acaba, até mesmo pela moda, né, pelos padrões que foram colocados durante muito tempo, acaba incomodando muito as pessoas. Então elas vêm atrás desse tipo de auxílio para entender o que elas podem fazer, né, de forma diferente, agora utilizando o que a gente vai falar hoje, para poder ter melhores resultados e conseguir, né, chegar ao qual é o objetivo dela. eu acho que eu até falei no começo, a gente sempre que fala com alguém que emagreceu ou que está em processo, normalmente não é a primeira vez que a pessoa tentou na vida, né? Sim. É recorrente, ou volta a engordar, ou não conseguiu emagrecer. Então, eu vejo que é um assunto que sempre volta à tona, né? Dificilmente a Sim, pessoa resolve aquilo facilmente na primeira vez. Aí. sempre está envolvido com isso, né? É, isso aí. Deixa eu ver o que a Carla falou aqui. Acho que ela tá conversando com a Grazi. Olha, eu tô descobrindo que a Grazi conhece todo mundo da minha cidade, hein, Grazi? Agora eu tô Olha que descobrindo bom. que ela conhece a Carla também. Eu acho, Grazi, eu acho justo você vir ser atendida aqui na Plena, né? Tá todo mundo indo para Beltrão atendê-la, todo mundo é daqui. Legal. Mas, Alex, então, as pessoas Vamos lá. querem emagrecer. Dá para afirmar isso? Que a maioria quer emagrecer? Bem, Fá, eu não sou conhecido pela minha total delicadeza, não, tá? No sentido. é, não vou passar muito pano nessa história, não. Mas o que eu posso falar para você pela minha experiência, já há algum tempo trabalhando com isso? As pessoas não querem emagrecer. Esse não é o objetivo delas. Elas querem se sentir bem. Porque o objetivo não é emagrecer. O objetivo é conseguir estar bem com aquilo que você tem. Só que, a partir de um certo momento, como eu estava falando anteriormente, a pessoa, por algum motivo, se sentiu mal com a maneira que está ou que adquiriu, né? Ou começou a desenvolver a partir de um certo momento. Mas falar que ela quer emagrecer, ela não quer. Ela não tem esse objetivo. Eu ainda brinco assim, ó, eu faço parte de um grupo, coordeno um grupo de corrida e caminhada, você sabe, de vez em quando você está lá, né, curtindo as publicações. E lá eu falo a mesma coisa, né? Corrida. Corrida. As pessoas não querem correr. Elas querem se sentir bem. Entendi. Tanto que o que a gente coloca de frase é que correr é diferente de sair correndo, justamente para poder quebrar a história de que você vai estar fazendo uma coisa forçada, vai estar fazendo algo nesse sentido, né, ruim. E se a gente parar para pensar um pouquinho no que eu estou falando, o homem, de uma forma, o ser humano, né, o animal, o ser humano, ele só quer gastar energia para três coisas. É para correr do boleto, entendeu? Aí ele corre bastante, ele corre bastante do boleto. Ele é capaz de sair de Santa Isabel do Oeste, atravessar a estrada, ir lá para Realeza, para a cidade que estão mais perto, para comer aquela comida que ele gosta, Sim. porque ele vai atrás de alimentação, tá? Ou para ir atrás do bofe, para ir atrás para ir atrás do bofe você atravessa o mundo, né? Porque esses são instintos primitivos nossos. A gente quer se proteger, quer dizer, fugir da ameaça. A gente quer se alimentar, quer também se proteger e não morrer de fome, vamos dizer assim. E a nossa espécie tem que se reproduzir para continuar a estar perpétua, né? E viva aqui nesse planeta. Então, esses são instintos básicos. Agora, falar que alguém chega falando, nossa, o meu desejo é emagrecer, eu sou louca para emagrecer. Não, ninguém quer.
Entendi. Então, nós temos que primeiro mostrar para a pessoa que está tudo bem, que isso é um padrão que acontece com todo mundo, porque os desejos, as vontades, as fragrâncias, os aromas da comida, os encantos, eles são muito mais antigos do que a gente pensa. Então, querer mesmo, elas não querem. Só que elas estão se sentindo tão mal com alguma situação, com alguma mudança, ou como elas estão, de repente, principalmente do que aconteceu na vida delas, que aí elas vêm com esse objetivo e a gente tem que modular um pouquinho para ter consciência para conseguir seguir um caminho muito melhor. Senão ela vai se frustrar novamente. Entendi. Então, ninguém precisa se sentir muito culpado por não desejar tanto emagrecer. Não, e outra, assim, nós temos que colocar aqui bem claro já no começo da live. Ai, doutor Não Luciano. tem mágica, né? Não tem mágica. A pessoa está aqui, a Carla, que é nutricionista, tem a Simone, que trabalha com atividade física, eu estava falando no grupo de corrida e caminhada. Quer dizer, nós temos, de alguma forma, que colocar em prática aquilo que é feito para o animal ao qual nós somos. Nós não fomos feitos para ficar na frente do computador, do celular, sentado no sofá, indo para a cama, da cama para o sofá e tudo. Não, a nossa fisiologia é de movimento. Entendi. Né? E é isso que a gente tem que começar a entender. Que se a gente não respeitar o nosso corpo, e hoje eu vou falar também dessa conexão com a nossa mente, inevitavelmente nós vamos ter adaptações que talvez não sejam desejadas. Mas, assim, está dentro das adaptações que a gente tem que passar para poder aprender a viver aqui hoje, como a gente está vivendo. Né? Da maneira de hoje, né? Ó, a Eveline também, a Evelyn falando que é Nutri aqui também, é verdade, está sempre nas lives. Prazer aqui novamente, querida. Eu acho que eu vi mais uma Carla aí que também é Nutri, que entrou Que antes. legal. Duas Carlas Nutris. Doutor Luciano, que trabalha comigo, deixa eu cumprimentá-la aí. Muito Luciano é legal. o colega mais antigo aí, que trabalha conosco. Trabalha do tempo anterior à plena. Acho que Olha, 15 anos já. já merece uma live juntos aí, viu? Eu acho. Estamos ficando velhos já. Os dinossauros, como ele diria. Sem dúvida. Muito bem, Alex. Mas para a gente ter ganhado peso, precisa ter comido a mais do que gastamos, né? Primeira coisa que todo mundo sempre explica. Que para perder peso, você precisa gastar mais do que ganha, né? Do que consome. Sim. Então, para ter comido a mais, as pessoas comem porque tem fome, comem por compulsão. Como que você pode explicar isso para nós aí? Então, Fá, é legal isso, essa pergunta, porque dentro da minha linha de trabalho a gente vai estudando uma série de coisas e dentre elas as novidades, as informações que a neurociência traz, né, junto com as áreas que eu trabalho, que é esse desses conflitos emocionais. E é engraçado assim, ó, que para realmente você falar que você come porque você tem fome, porque seu corpo pede comida, comida para se nutrir, né? Você teria que morar no mínimo na Etiópia ou estar passando realmente fome. Muito difícil, né? Lógico, a gente tem pessoas, né, que estão passando por necessidades, que passam por necessidades e cada caso é um caso, a gente vai levantar em respeito. Mas quem vai buscar a gente normalmente para esse processo não é esse fato. Então, assim, é mais um mito que está caindo. A gente não come por necessidade fisiológica que tem que comer. A gente come por causa de hábito. Hábito. E isso é tão forte, Fá. Você me conhece, né? Você sabe os dias que eu vou atender aí na plena. Quando nós estamos focados em alguma coisa, quando a gente está empolgado ou, né, direcionado para algo que é positivo e que faz a gente se movimentar, é tão fácil. É tão fácil sair desse tipo de processo. Você sabe, eu chego aí em Santa Isabel, eu saio daqui 6 horas da manhã para chegar e começar a atender às 9. E muitas vezes a sua querida mamãe, né, faz a gentileza, Preocupada. faz a gentileza de me fazer uma marmitinha, né, algum lanchinho, alguma coisa, para 5:30 da tarde, quando eu estou saindo para vir embora. Tá aí. E nesse aspecto eu fico tomando água, um pouco de café,
né, e faz esse processo. Então, se fosse tão necessário assim, se fosse uma coisa tão forte, nossa, eu deveria ter caído na sala já desmaiado, né? E ter outros processos. Então, nosso corpo sabe lidar com esse período que a gente fica Sem comer. sem o alimento. É lógico que eu não estou falando de quem passa fome realmente, fica vários dias desnutrido, né? Mas a gente tem muita facilidade de entrar no hábito. E o hábito faz o quê? Nossa, eu faço isso com a minha filha, de vez em quando eu tenho que puxar minha própria orelha. Vem almoçar, que está na hora de almoçar. Vem jantar, que está na hora. A gente cria e estipula isso de uma forma, às vezes, tão rígida e forte, que muitas vezes, mesmo sem ter fome, sem ter necessidade, podendo, né, se alimentar de outras formas que possam ser favoráveis nesse momento, a gente quer entrar dentro de uma rotina que o seu cérebro já criou. Então ele sai, né? O cérebro fica jogando com você, meio que te sacaneando. Assim, ele não faz isso, não é pensado, lógico. Mas tipo assim, nossa, você está na hora de comer. Você tem que comer, ó, eu estou precisando disso. Então ele vai ficar jogando por causa da rotina, né? E nessa rotina você entra principalmente, se você não tem aí boas orientações, como as excelentes nutri que estão aqui para poder fazer isso, em relação à parte nutricional, né? Ou também não faz as suas atividades físicas conforme vamos, né, andando em relação à necessidade de gastar energia, a gente entra num desequilíbrio louco, Vai né? acumular, né? E fora isso, aqui a Carla já colocou, né? Limpa o prato. Vai deixar a comida no prato? É horrível? Parabéns, você comeu tudo, que lindo, né? E agora você vai ganhar um doce. Depois que eu comecei, né, a olhar para essa questão, eu falo assim, como a gente é bobo, né? Como é cultural mesmo a história, é o hábito. Por que que eu vou comer doce depois de encher a pança com todo tipo de alimento que eu precisava? Não faz sentido, né? Verdade. Mas tem gente que não levanta da mesa enquanto não comer a sobremesa. Né? Aí ainda fala assim, ó, deixei um espacinho especial para sobremesa. Então, tudo isso está muito mais ligado com o hábito, e aí tem a ver com a nossa mente, do que propriamente dito com a necessidade de se alimentar. As crenças para com isso são muito fortes, né? A criança começa a chorar no colo da mamãe, é fome. Sim. E já tasca o peito, ou tasca a mamadeira, ou já entra com suplementação, porque é fome, sem, né, às vezes nem avaliar nada que realmente possa estar mostrando esse tipo de processo. E por aí vai, depois para a gente conseguir tirar isso, dá muito mais trabalho. Ó, a Carla tá falando que era tema de casa aqui para as pacientes dela. Tem muitas aqui mesmo, né, Carla? Estão fazendo tema de casa. Que legal. Olha lá, ó, amo falar nisso, ó, porque as crianças são os únicos que têm esse processo de saciedade e criamos esses hábitos neles, né? Verdade. A gente tem um monte de situações. Agora, aqui, pessoal, que fique bem claro, a gente não está falando que ninguém é culpado por fazer isso. As pessoas fazem porque foram as maneiras que elas aprenderam, Viram, claro. né? Elas não têm ou não tinham informações para poder fazer de forma diferente. Quando você fala que pode ser diferente, aí é o que eu estou falando hoje, o sentimento que a pessoa tem, nossa, é que vai faltar. É como o saco vazio não para de pé, tem que ter sustância, né? Como diz as vovós, as mamães. E isso gera uma sensação ruim com a pessoa, que obviamente que a tendência dela é voltar para o padrão que era anteriormente. Né? Então, como você perguntou, as pessoas vêm buscar isso, vêm. E o que é mais difícil? Começa com essa quebra de padrão, essa quebra de crenças, né, de que ela pode fazer de forma diferente, que ela não vai ficar doente, não vai fazer mal, né, não vai ter nada prejudicial dentro desse processo. Ouvindo isso já dá para entender o que a gente falou antes, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, passa aí com a Carla, consegue, né, êxito, emagrece mesmo, enfim, Sim. e de repente volta por causa disso, né? É mais fácil voltar àquele padrão que você repetiu uma vida toda, né? Sim, aqui a Grazi colocou a crença da escassez, né?
O quanto os nossos antepassados não passaram fome, É. né, não tiveram dificuldades reais, né, com esse tipo de processo e de alguma forma trazem isso no nosso modelo de criação. E né, eu lembro de uma frase que minha mãe dizia, falava assim, filho, ó, a gente não tem muito dinheiro, mas não passa vontade para comer. Olha só. Então, olha só, né? Porque é tão importante essa questão de sobrevivência nutricional para quem realmente passou fome e dificuldade, que a preocupação dos nossos pais é que a gente não passasse pelas mesmas coisas. Só que isso foi criando um novo hábito, uma nova adaptação. E aí nós estamos falando de cabeça, de neurônios, de conexões, de trilhos que vão se formando e é logicamente que vão criar novos hábitos. Se eu juntar com o celular na mão e o sofá na bunda, aí tá feita a história. O André também comentou aí que gordo é bonito, né? Tá muito magrinho, tá feio. Perfeito, é bem nessa linha, né? A minha avó, minhas avós, a minha avó italiana acho que é até mais, mas a minha avó, por parte de mãe, que era alemã também, sempre. Bom, tudo que ela fazia um pão com leite condensado, gente, vocês não têm noção. Ah, E leite condensado, colocava no forno e falava: Isso não engorda. Imagina, pode comer tranquilo. Mas eu até acredito que não, para quem trabalhava na roça o dia inteiro, né? E fazia toda uma história em cima disso. E é o que eles aprenderam, era como eles aprenderam, né? E imagina eu, dentista, fico sentada 14 horas por dia. Engorda. Não tem jeito, aí. Deixa eu ver o que a Simone falou aqui. A Simone tá falando que sim, ó. Até porque no tempo da pré-história não se sabia quando ia se comer novamente, né? Sim, E tinha que estocar, né? os nossos avós também. Por isso não comiam polenta, mandioca, sustância mesmo. Para passar o dia, para ter força, para conseguir, né, Para executar trabalhar, os seus hábitos. Por isso que a gente não pode entrar com o pé no peito sobre todo esse contexto cultural, certo? sobre todo esse contexto familiar. Né? A gente não vai conseguir. Fá, essa live podia durar 3 horas, Né? tá? E virar um coisa, né? Mas não dá para falar tudo hoje. Mas assim, para cada pessoa, e isso que as pessoas estão comentando aqui é muito importante. Para cada pessoa, o alimento, esse vínculo, tem algo importante. Então, quando a gente vai olhar para essa questão da obesidade, fora os conflitos emocionais que eu vou falar aqui, a gente também tem que olhar para esses conceitos, porque se sentir muito de fora de tudo isso não dá certo. É mais um imã para puxar você para o padrão antigo. Entendi. Então, a gente tem que respeitar isso e às vezes cada um tem o seu tempo, a sua velocidade, a sua necessidade. A Certo. gente estava comentando antes de entrar aqui na live, né? Ainda bem que a Carlinha, eu falei, vou perguntar aqui, mas a Carla já fala isso, né? Que é a história do adoçante, né? Não adianta você tentar enganar o seu cérebro. O seu cérebro, quando tem um sabor de doce, ele prepara todo o sistema para receber aquilo que vai, teoricamente, gerar energia, porque já é um padrão reconhecido de memória do seu corpo para isso. Aí você vai lá dar um adoçante. E cadê? Cadê o carboidrato, né? Ó, Cadê o açúcar que eu estou esperando? Aí você, beleza, consome aquilo sem o que você, de alguma forma, iria consumir com açúcar, mas a vontade que você tem aumenta, né? Então, o paladar vai cada vez mais ser estimulado para esse processo. E aí, você não consegue sair disso. Agora, dá para falar que a pessoa vai fazer isso de uma vez? Todo mundo vai conseguir fazer esse processo de uma pancada só? Não. Então, eu não vou entrar muito nesse tema que não é minha praia. Eu só estudo para poder, quando a pessoa coloca, trazer informação para ela e fala, vai buscar quem pode te orientar de uma forma perfeita para esse processo. Né? Mas, eu falo, você vai ter que fazer o desmame disso. É quase um vício. Né? Hoje até se chama do adicto, né? Do adicto ao açúcar. Né? E é viciante. E esse processo, lógico, ele não tem a química tão forte como outros padrões, é muito mais o hábito relacionado a isso, mas às vezes você vai ter que ir desmamando, até para perceber que existe outros sabores fora açúcar, fora sal e fora gordura, que são os sabores que normalmente a gente conhece, né? Mas tem tantas outras coisas que podem dar sabor que a gente nem conhece. Então, com o tempo, você vai
fazendo essa mudança, né? Mas isso é papo para as nutri da vida aqui. Que vão Tá? orientar, né? É. Legal. Alex, então onde que entra essa parte dos conflitos emocionais? Como que pode nos ajudar ou nos sabotar, digamos assim, no processo de emagrecimento? Eu gosto sempre de fazer um raciocínio rápido aqui em relação às hierarquias. Quer dizer, quem é que manda no seu corpo? Quem é que manda no seu corpo é o seu sistema nervoso central, que está lá dentro da sua cabeça, né, que é gerenciado em parte pelo seu cérebro, através das sensações que você teve. Então, todos os órgãos do sentido fazem a gente perceber de alguma forma e ditar uma resposta, que seria uma ação. Então, eu gosto muito de falar que, por isso que até eu falo nas minhas lives, né, que eu mudei um pouco de linha e não fiquei mais só no físico por isso. Porque eu entendi que, nossa, era enxugar gelo, né? Ficava enxugando gelo. Então eu ia mais, tô indo mais lá em cima e falo, ó, o que é que faz eu tomar a atitude certa? O que é que faz o meu corpo responder de uma forma equilibrada? São as maneiras que eu percebo do que está ao meu redor. E aí nós estamos falando principalmente do que há necessidade do seu corpo se alterar. Então quando a gente fala conflitos emocionais, no meu caso, né, que não sou psicólogo, sou terapeuta dentro dessa linha, mas né, vou olhar esses conflitos e a reação do corpo para tal, o que faria o seu corpo começar a alterar o funcionamento? E começar, talvez, como a gente está falando aqui, a armazenar mais gordura, né? Ou começar a fazer você, como a gente falou, ter mais compulsão por alimento, né? Ir atrás mais do açúcar, ter algum descontrole para que você possa usar a comida como algo para te ajudar. E aí vai entrar o tipo de evento, principalmente os eventos traumáticos, inesperados que você passou e que fazem o seu corpo reagir assim. Tá? Então aqui, se a gente pensar na gordura, por exemplo, a gordura tem vários papéis no nosso corpo, mas dentre eles muito de proteção térmica, energética, mecânica, química, hormonal, tem uma série de situações nesse sentido. Mas para mim, assim, com o tempo de experiência que eu tenho, o que mais faz diferença nesses conflitos relacionados à gordura é a seguinte situação. O conflito é um conflito de autodesvalorização relacionado a eu não me sentir bem com o meu corpo. E como isso é comum, principalmente nas mulheres, por causa de todo o padrão histórico envolvido em cultura. Eu lembro muito daqueles filmes de época que a mulher amarrava um negócio na cintura, nem sei como é que chama, e apertava, a mulher quase perdia o ar, né? Porque tinha que ter uma silhueta X, Y, lógico, nem todas as culturas tinham isso. Mas quando eu me sinto mal, quando eu passo com um conflito de autodesvalorização para com o meu próprio corpo e acho que ele é feio, que eu tô gorda, que eu tô, sei lá, qual é o termo que as mulheres usam mais, né, em relação a isso, eu vou começar a fazer uma alteração de resposta no meu corpo, principalmente ali nas células, principalmente nas células gordurosas. Num primeiro momento, teoricamente, emagrecendo. Porque quando eu estou com um conflito, eu estou com medo, eu estou com o meu sistema ativo de alerta feito para eu lutar, correr ou brigar. É isso que eu estou fazendo. Né? Então, nesse momento, eu não tenho fome. E aquilo que a gente estava falando, não é fome fisiológica. Entendi. Mas qual foi o hábito que eu aprendi para tentar saciar a minha emoção e não a minha fome? É usar algum tipo de elemento, e aí vem através do consumo, né, do alimento, que possa trazer essa sensação, né, de mais tranquilidade para você. E principalmente o carboidrato, né, porque ninguém tem isso com alface, Não. acaba trazendo essa sensação de liberação de substâncias de prazer, né, de satisfação, que aí é esse sistema dopaminérgico aí que o pessoal fala tanto de recompensa, né? Recompensa. E eu acabo utilizando disso. Mas nessa época, por exemplo, uma mulher que termina o seu namoro e o namorado chega e chuta o pau da barraca falando que ela não estava mais cabendo mais na cadeira, que aquele biquíni que ela comprou já tinha sumido faz tempo, ou algo nesse sentido, né? E agride ela, quer dizer, ela tem uma sensação significativa disso.
Uma criança que tem o seu padrão normal de corpo ali no seu desenvolvimento, Sim. né, passa por algum tipo de processo e é colocado dessa maneira, ou né, com a parte física, porque fala que é feia, pode até ser feia, independente de estar acima do peso, tá? Sim, só Mas palavra é com a imagem ali, pode gerar isso. Então, isso é um dos conflitos que eu mais encontro relacionado à parte da gordura, tá? E esses são conflitos emocionais. Mas aí eu não paro por aí, porque nosso corpo não funciona através só de um sistema, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em relação à parte de retenção de líquidos, que está muito presente em quem está acima do peso, sempre. aí também entra os conflitos que afetam o rim, ou os rins. Nós temos dois. E aí entram os conflitos relacionados a abandono, a medo com abandono, com isolamento, com maus tratos, com o meu mundo acabou, minhas chances acabaram, eu nunca mais vou arranjar um homem na minha vida, né? Eu nunca mais vou conseguir ser o que eu era. E o medo relacionado muito a isso, ou ficou afastado da família, ficou. E aí junta duas coisas que vão fazer nosso corpo começar a ganhar peso na sua totalidade, que é mudar o padrão de funcionamento em relação às células gordurosas, mas também começar a reter mais líquido. Entendi. E aí, o pessoal da drenagem linfática aí sabe muito disso, né? Nós temos aí o pessoal que trabalha auxiliando nesse tipo de processo e sabe como você pode começar a acumular muito líquido e ao mesmo tempo também perder muito líquido, dependendo do que você está fazendo, né, e do que está acontecendo. Só que agora eu estou falando dessas relações ligadas aos processos das emoções, né? E para chutar o pau da barraca ainda, só para você ter uma noção, né, é uma coisa muito complexa, mas entra também a questão do fígado, que é um grande laboratório do nosso corpo. E o fígado trabalha muito com os conflitos relacionados à falta, né? Tudo que tem de falta, falta de carência, falta de amor, falta de contato, falta de algo que você acha que falta, mas é a falta nutricional, é a falta que me nutre de algo, né? Nesse sentido. Então, imagina, né? Lógico, cada paciente tem um perfil, tem uma cadeia de conflitos, tem um processo Claro. a ser observado, mas tudo isso pode fazer o seu corpo começar a se alterar em relação ao funcionamento. E aí você vai perceber, porque a história que a gente falou durante aí até a apresentação da live você já percebeu que quando você passa por algo, quando você está nervosa, quando você tem, né, algum tipo de problema, você acaba engordando mais. Você acaba, né, tendo alterações referentes a esse processo. Então, o seu corpo vai responder basicamente por aquilo que ele precisa, naquilo que você estava passando, e colocar em prática aquilo que ele acha instintivamente necessário para proteger esse corpinho seu. E a partir daí vem as alterações que estão acontecendo. Então, essas relações com as emoções têm, né, vão entrar desse tipo de situação. Entendi. O exemplo que você usou antes aí, do término de um relacionamento, falou que era feia, que era gorda, tem as três situações, né? A pessoa pode ter sentido as três sensações aí no mesmo evento, Sim. digamos. Sim, sim. O nosso cérebro, quando eu falo nisso, ele vai ativar um sistema especial de sobrevivência, a gente chama, e ele pode controlar partes diferentes do cérebro que controla partes diferentes do corpo. E dependendo do como ele achou, ele, como você falou, pode sentir as três situações. Ele pode, né, se sentir desprotegido e autodesvalorizado para com a própria imagem. Ele pode, né, entrar em conflito de canal coletor de rim, que é o que bloqueia basicamente, né, os líquidos do nosso corpo. E ele pode entrar num conflito de falta, que também vai alterar os processos, né, de funcionamento do seu corpo. Fora isso, Fábio, eu não estou falando aqui daquele paciente que já tem problemas em outro momento, endócrinos, né, de uma forma geral, de tireoide, né? Isso a gente está já descartando, mas que também passaram possivelmente por conflitos quando não são tóxicos, né? Por questões que possam fazer o seu corpo começar a funcionar de forma realmente alterada por toxinas. Entendi. Mas tudo isso, né, está relacionado ao processo de quem quer emagrecer. Só que aí a questão é, Fá,
Nós vamos olhar para isso, nós vamos olhar para esses conflitos, né? Dar uma olhada no nível especial que ele desenvolveu. Mas o que vai fazer a mudança é você entender isso, sim, mas também entender isso que a gente falou antes. Como é que seu cérebro funciona para com a comida? Né? Que tipo de vínculo que você criou com a comida? O que você pode fazer diferente utilizando agora o conhecimento de como funciona a sua mente e associadamente com todas as informações que são necessárias para colocar em prática algo. Mas você precisa primeiro trabalhar isso para depois colocar em prática algo, senão aquela pesquisa que você fez, né? Quantas vezes você já começou a fazer uma dieta e desistiu? Aí esse vai ser o padrão, né? Vai ser o padrão que eu encontrar. E também, Fá, para de reclamar, né? Para de reclamar. Você achou realmente que nunca mais ia comer aquela bolacha porcaria, que nunca mais ia, né, ia fazer uma alimentação correta pro resto da vida? Não para, né? Vai ter momentos que você vai precisar de outros apoios. E se você não teve condições de criar um hábito tão forte ainda, que faz você buscar de forma consciente algo para te ajudar, que não faça mal para o seu corpo, tá tudo bem, vai lá, come, né? Vai lá, faz o que tem que fazer, mas não fica se punindo, não fica brigando com você, mas tenha consciência que você pode mudar isso. Quando você... O que eu posso fazer de ferramenta para isso? O que eu posso usar? Né? Aí é uma outra história, né? Estamos aqui para auxiliar nesse caso. Entendi. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Eu anotei para perguntar sobre a hipnose, porque eu acho que é uma das coisas que a gente vê bastante também, né? Falar que a hipnose tem aí sua parcela de contribuição para isso. Como você trabalha também com hipnose? Sim. Então, assim, Fá, a partir do momento que você entende qual é a dificuldade maior em relação a esses processos, né? O que mais está dificultando a conseguir colocar em prática aquilo que é necessário, aí a hipnose vai ajudar em cima desse contexto. Seja modificando os grandes traumas, né? Ou dando novos significados para tudo isso, para que você siga de uma maneira melhor, mas também podendo ajudar nessa nova rotina que você está tentando colocar, utilizando esses conhecimentos de como a sua mente funciona. Quando eu fui para Santa Isabel, a nossa história estava ligada, né, a isso, a fazer parte de um primeiro projeto que estava relacionado ao emagrecimento. E de alguma maneira, eu levei aí, por exemplo, uma possibilidade que chamava balão gástrico hipnótico, que dava uma possibilidade de você ter mais saciedade para a alimentação. Então, numa ferramenta que eu falo assim, ó, nosso cérebro é tão... Eu dei um exemplo na live aqui para quem não estava, né? Chegou depois. Eu chego aí e não tenho fome para comer o dia inteiro. Sim. Porque o foco é outro. Ele Porque, não né, a ligação... Vale o dia inteiro. Eu poderia até parar, fazer, né, coisas. E se necessário, se eu achar necessário, eu vou fazer isso. Mas assim, o foco é outro, a situação é tão, né, às vezes prazerosa por estar fazendo uma coisa que você está num lugar que é bacana, que as pessoas recebem tão bem a gente, que é uma necessidade diferente. Então todo mundo tem isso de possibilidade aqui dentro. O problema é que quer brigar com aquilo que você sente e não entender e dar um outro sentido. Quer ficar brigando. Então a hipnose vai entrar com isso, com esse processo onde você vai aprender a utilizar esses recursos da sua mente de alguma forma para ajudar nesse processo. Ajudar nesse processo e será que, por exemplo, fala uma coisa que você gosta muito de comer, Fá. Meu Deus, não sei. Fala uma coisa que te agrada, independente de ser boa ou não. Tá, vou falar bolo, adoro, com café. Bolo, vamos lá. Bolo com café, muito bem. Vamos supor, eu vou dar um exemplo bem forte aqui, tá? Vamos supor que um dia alguma criança que estava visitando aí a sua família, tudo, pegou um bolo da cozinha para levar para você, mas ela era pequena e ela tinha acabado, que pode ser o seu sobrinho futuramente. Lá vem. Ela tinha acabado de fazer cocô na fralda. E aí ela enfia a mão na fralda, porque ela está conhecendo o próprio corpo, entra em contato com aqueles objetos obscuros que ali estão, né?
e pega no seu bolo e vai levar, titia, tó, e você, na carência, né? Na boa vontade, nem viu isso, abre a boca e quando você vai mastigar, você comeu o quê? Comeu aquilo da fralda. Poxa, Muito bem. Nossa, a possibilidade que você tem, Fá, de não querer comer mais bolo é muito grande. Porque né, aquele momento, aquela situação, se ficar marcado, se você né, de alguma forma colocar isso no seu cérebro, nossa, toda vez que você vai comer bolo, você vai sentir aquele gosto que veio junto. E não tem um monte de gente que fala assim com o alimento, nossa, eu gostava de tal coisa, mas um dia minha mãe colocou lá um coentro, sei lá, e eu mordi uma folha de coentro e, nossa, eu passei a não gostar mais de feijoada, porque toda vez que eu como feijoada, me vem a memória daquele negócio na boca. Né? Me vem alguma coisa nesse sentido. Então, entenda que o nosso cérebro tem um monte de recursos que podem nos ajudar de forma consciente a fazer alguma coisa direcionada, mas não na marra. Tem que ser consciente, ser concentrado, tem que ser com o objetivo de te ajudar. E aí sim a gente consegue ter, vamos dizer assim, um auxílio melhor naquele processo que você está passando. Não na força, não querendo controlar, é gerenciar. Né? É falar, pô, eu tenho a possibilidade de fazer isso e o que eu vou fazer? Que recurso que eu vou utilizar? Se esse recurso estiver na minha mão, muito bem, vamos utilizar, né? E agora eu vou ficar mais, com mais uma habilidade para conseguir trazer melhores resultados. realmente soma no processo, né? Você fica com uma ferramenta, depois de ter entendido, que vai te auxiliar, né? Eu acho que a Carla e as Nutris devem falar muito disso, né? Você não tem que comer para fazer dieta. Você tem que comer para aprender a comer e ter prazer em fazer isso. É prazer em ter sabor, em criar um alimento diferente. Porque se você for ficar brigando com isso, não dá. E ao mesmo tempo, tem coisa também que, ó, você faz uma escolha. Quer comer aquilo que você sabe que não faz bem? Tá bom, vai lá e come. E para de encher o saco. Não Então, fica. E pronto. Agora, se você sabe que é bom para você e que você está fazendo um objetivo de alguma forma, também, legal, vai lá, foca naquilo que é interessante para você, né, e faça isso sem chorar, né, vamos dizer assim, sem melindres. Eu estou fazendo porque eu quero, porque é um objetivo bom. E aí vem aquilo que nós estamos falando, da questão da cultura alimentar, né, da família. Eu não preciso ir na casa da vovó e comer a cuca inteira para agradar a vovó. Aliás, eu posso até um dia sentar com a vovó, que seria muito melhor, né? Nesse momento está meio difícil fazer isso, mas né? Sentar com a vovó e levar uma nova receita para fazer junto com a vovó. E ensinar para ela que também tem outras maneiras de fazer e você não vai perder o vínculo. E pronto, acabou. Quer dizer, é tudo uma questão de você só mudar um pouco o sentido, né? Daquilo que era uma obrigação, de que era uma punição, porque literalmente você ficar sem comer ou ter a punição para isso, para aquilo, é muito desconfortável. Então, se você não achar, né, mecanismos mais, vamos dizer assim, que faça mais sentido para você, não vai. não vai dar certo. Não vai. Entendi. Fala oi pra Ingrid aí, que tá falando que fugiu de um curso. Ah, que legal. Legal. Bom, Alex, vou te pedir umas dicas, então, acho. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, mas a gente tem Eu, 16 minutos, umas dicas pra sim, gente sim. levar isso para a prática já, para irmos pensando sobre. É verdade. Eu vou passar um sistema, né? E eu acho que até já um dia já passei isso, mas eu falo assim, que é um sistema que a gente pode observar, né? Para tentar ajudar o nosso cérebro a começar a se reprogramar para tudo isso. Fora as informações nutricionais, né? Aquilo que você tem que levantar para que realmente você entenda como funciona esse sistema de recompensa nosso. Então nós falamos aqui do adoçante, né? Tem que colocar atividade física dentro dessa história. A atividade física faz você trabalhar o seu cérebro, trabalhar a sua mente, tenha neurogênese, quer dizer, criar novos neurônios. Quer dizer, isso tem que entrar nesse pacote de forma obrigatória. Então hoje eu até falo assim, ó, quem realmente vem com esse objetivo para que eu possa atender, eu falo, você sabe o que comer? Você sabe o que fazer atividade física? Então, né, enquanto você
não souber disso, a gente não dá o passo posterior. A gente começa o atendimento, mas a gente não continua se você não tiver isso fresco na sua cabeça, né? Então eu gosto desse padrão que eu falo de reprogramar a mente em relação à parte da alimentação. A primeira coisa é, você tem que se permitir a repetir. A repetição cria hábito, né? Então não fica brigando com repetição. Né? Você comia pão todo dia, porcaria todo dia e não reclamava. Né? Agora, se você começar a comer ovo todo dia, tá tudo bem. Você pode usar um tempero diferente a cada dia, você pode incrementar isso, mas você tem que se permitir repetir. E o que é repetir? Repetir coisas boas, né? Bons hábitos, sejam eles alimentares, sejam eles de frequentar lugares onde você se sinta bem, pessoas que te colocam para cima, né? Quer dizer, repetições positivas. Entendi. Então, desde a alimentação, desde a atividade física, né? Desde algo que te faça bem. Você tem que se permitir. E também, logicamente, que eu estou falando aqui, as repetições das questões emocionais. Aquilo que faz você estar tranquilo, ter ferramentas para controlar e gerenciar, ou gerenciar, na verdade, né? As suas emoções. Então, primeira repetição. Tem que se permitir fazer isso. Segundo, começa a frequentar grupos dentro dessas linhas que te facilitam. Porque, pô, não tem coisa pior do que você estar fazendo alguma coisa, né? Algum tipo de alimentação, atividade física, e tem um povo te desincentivando a fazer isso. Sim. Né? Então boas pessoas para poder te inspirar. Se você puder ter o apoio da família, melhor ainda. Se não, tudo bem, mas a gente é adulto para poder fazer esses processos. Então, procurar grupos que você se sinta bem com bons hábitos, com as boas repetições. Então, isso é a segunda coisa. Mas eu tenho que largar aquilo. Não, não tem que largar. Você quer ir para o boteco à noite com o seu pessoal? Come antes, chega lá. Se você pedir uma porção de carne sem comer o pão, não vai fazer tão mal para você, né? Mas já existe cerveja sem glúten. Toma lá uma 51, que é uma dose menor, e depois chega, né? Tá frio mesmo, então vamos lá. Terceiro, você começar a seguir informações de boas figuras de autoridade em cima desses temas. Boas figuras de autoridade de alimentação, de atividade física, de gerenciamento emocional. Porque quanto mais você vai se cercando por essas informações, o seu cérebro está acostumando com aquilo. E vai aceitando isso para também possibilitar que cada vez fique mais leve você seguir por esse processo. Quarto passo, principalmente, esse para mim é o principal, é trabalhar as suas emoções. A gente fala muito de atividade física, a gente fala muito de atividade, né, alimentar, mas o que é que você faz no seu dia a dia para trabalhar as suas emoções, para conseguir, né, ter um entendimento melhor sobre aquilo que te incomoda? Enquanto isso estiver te cutucando, a situação não vai para frente. Porque é isso que vai tirar você da casinha e vai fazer você agir como um animal que está sentindo acuado, está sentindo com medo, está sentindo ameaçado. Ele quer sair dessa sensação, mas ele não pode largar a casa, não pode largar o emprego, não pode sair do trabalho, não pode fazer isso. Ele vai usar a comida para poder fazer esse processo. Pega o chocolate. Aí, né, e outras coisas piores nesse sentido. Então, tudo isso, né, essas quatro dicas para mim são dicas que se a gente começa a colocar em prática, a gente vai reprogramando o nosso cérebro para com a alimentação, para com o processo de emagrecer. E aí, já respondendo aqui o pessoal colocou sobre o balão, né? A hipnose, ela vai trabalhar esses processos de uma forma repetitiva. Para colocar isso com a questão da hipnose. Por quê? Porque eu vou trabalhar na hipnose a repetição. A pessoa, depois de ter passado pelo processo, né, ela vai receber uma conduta para ser feita diariamente ou semanalmente, que ela tenha que repetir esse processo. Então, tem repetição. A hipnose vai, né, colocar e vai ajudar você a aceitar esses processos de frequentar os seus grupos, de buscar mais auxílio e o controle e gerenciamento das emoções, né, de você aprender a, quando passou por alguma coisa durante o dia, dar um outro significado, porque isso no processo de atendimento é um aprendizado. Certo. Uma vez que você percebeu que você pode fazer isso, você pode continuar repetindo, né?
E aí o balão gástrico hipnótico que o pessoal tem perguntado, o que que é? É um procedimento que tem pessoas que vão sentir mais, tem pessoas que sentem menos, aí depende de indivíduo para indivíduo, mas é um procedimento que é simulado como se a pessoa estivesse colocando aquele balão gástrico verdadeiro dentro do estômago, só que ele é imaginário, né? E assim, eu falo por experiência, eu já tive pessoa vomitando na sala. Já tive pessoa que fala, ó, eu começo a falar, começa a me dar, não náusea, mas eu tenho uma sensação de refluxo. Porque eu fiz isso tantas vezes, estimulando essa sensação no paciente como se ele tivesse cheio, né, repleto, mais Uhum. saciado, que só de eu ficar concentrado aqui falando sobre esse processo, eu tenho uma sensação, né, vamos dizer assim, mais incômoda. Então, nesse momento, eu não tenho vontade de comer. Se eu puder usar isso para, durante um período, treinar o meu cérebro a ficar mais tranquilo sobre esse processo, porque não vai comer quem tem náusea, não vai comer quem tem uma sensação, Quem se sente né, mais cheio, assim, né? mais repleta, ou vai comer menos, né? E aí a gente pode utilizar esse tipo de recurso para poder auxiliar. Mas de nada adianta isso se a pessoa não sabe o que ela comer, não sabe o que está fazendo atividade física, porque ela pode tapear e, eu vou tomar só uns 2, 3 golinhos de leite condensado. Vai caber no estômago Só um e não vai, brigadeiro. e não vai funcionar da forma que é mais eficiente. Tá? Então, assim, eu acho que tem muita coisa mais para se falar, né, sobre todo esse processo, mas como a gente tem comentado, a live é informativa, né, para mostrar para as pessoas realmente que tem outros caminhos e que elas Isso. possam utilizar isso, né, esse auxílio, mas tem muita coisa, né? E cada indivíduo traz uma história, né, Fá? Cada indivíduo traz uma história. Tem uma reação diferente, tem uma história que o prende de forma diferente. Mas o importante é fazer sentido, tomar as rédeas e aí direcionar aquilo que você quer, respeitando todos os processos que você vai ter que passar. Mas pelo menos agora você faz isso de uma forma assim, menos forçada, vamos dizer assim, né? É uma coisa mais natural e consciente. Você está decidindo fazer esse processo. Não tem ninguém te empurrando para poder fazer isso. Fica mais leve, né? Sem A dúvida. Carla tá falando aqui que ela tem grupos, a Carla sempre tem grupos, gente. Então, uma das dicas aí do doutor, que é procurar grupos, né, que ajudem. Sim. A Carla sempre tem específico para pós-parto, tem outro para emagrecimento, bem bacana. Deixa eu ver o que ela Perfeito, comentou. é isso. Ah, ela tá falando que mesmo numa cirurgia bariátrica real, né, lá, o Sim. balão real, se a pessoa quiser, ela também só vai comer brigadeiro, né, ou tomar leite condensado. Sim. Então, é Não, bacana. não, Eu acho super a legal, pessoa, ela não muda aqui, né? porque você não passa, né, por um procedimento tão invasivo cirúrgico e consegue Sim. o mesmo efeito. Eu acho bem legal mesmo. E as É assim, o pessoas. efeito do balão, ele é mais forte, o balão verdadeiro, porque ele está lá dentro e ele vai te Ah, causar, né? né? Aí tem pessoas, né? Eu não gosto de entrar com aquele processo falando para a pessoa entrar com a dieta tal qual ele estivesse fazendo a parte do balão gástrico real, né? Verdadeiro. Porque ali eles Uhum. entram com aquela dieta toda diferenciada. Como não sou eu que controlo isso, né? Mas se eu percebo que a pessoa tem bastante limitação para esse processo, aí eu junto com a pessoa posso falar, você quer entrar? Beleza, né? Segue a orientação de alguém que possa controlar isso para você, né? Uhum. E vamos para algo que você se sinta mais forte, né? Que sinta realmente um efeito mais significativo. Mas como eu falei, os efeitos são variados. Eu já tive paciente que saiu, sim, passou muito mal durante a sessão, mas saiu, aí sai bem, porque não acontece nada. Aí, um dia depois, ele foi pro futebol com os amigos, sabe? Bateu o futebolzinho, saiu do futebol, tomou uma latinha de refrigerante, comeu 2 espetinhos e no caminho para casa vomitou. Aí ele ligou para mim, falando, nossa, eu esqueci que eu era bariátrico. Agora não Mas cabe. então, você vê, no estômago mesmo não tinha nada, Claro. né? Mas a sensação era tão desconfortável para ele, né? Foi
de alguma forma, né, tão forte, que ele percebeu isso. Só que você percebeu, assim, por que ele foi comer? Foi tomar refrigerante, foi fazer É. isso, mesmo tendo passado por esse processo. Então, não tem mágica, né? Não tem mágica, a gente tem que respeitar o que cada um tem no seu momento e entender, eu vou auxiliar até um certo ponto. E pronto. Uhum. O resto é com você. E esse resto, vamos dizer assim, dividimos em meio a meio aí esse tipo de processo. Se você não quiser, não vai. Eu estou aqui a serviço do paciente para auxiliá-lo naquilo que eu posso, com aquilo que eu trago de informações e de ferramentas para poder fazer isso. Se ele vai realmente abraçar isso e usar, é uma outra história. E outra também, né? Dá tempo para ter resultados para os profissionais poderem ajudar você a evoluir no caso. Claro. Tem gente que fica. Uma coisa que eu tenho que falar aqui, por causa que eu esqueci, antes de acabar o tempo aí, é a balança, né? Como o pessoal quer ficar brigando com balança, né? Com o peso da balança, por mais que o nutricionista hoje já tenha bioimpedância, entra dentro de um tubo, faz um scanner, sei lá o que tem já, né? A pessoa quer ficar subindo na balança e ficar né, pesando ali para ver o que. Esse parâmetro é horrível. E aí entra novamente aquela questão da autodesvalorização. Uhum. É o olhar no espelho o tempo inteiro. Começou agora a dieta. Nossa, será que eu já emagreci? Né? Aí Fez uma caminhada. uma caminhada já consegue ir na maratona. Não, não dá, né? Então a pessoa tem que entender que esse processo. Mas ao mesmo tempo, ela vai perceber no dia a dia, se ela executar essas informações, sejam físicas, alimentares ou mentais, ela vai perceber no dia a dia a sua melhora. É notório, Sim. né? Em relação a vários aspectos, não só a questão do vestido que não cabe. Uhum. Então, isso tem que ter realmente consciência para funcionar bem. Muito bacana. Ela tá falando pra gente deixar gravada. Vamos deixar assim, Carla. Imperdível, né, essa live. Eu vou fazer depois uma postagem resumindo suas dicas, tá? Para ficar mais Ah, fácil. fica à vontade, cara. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal. Temos 3 minutos aí. A Carla tá agradecendo as Agradecendo. pacientes. Valeu, Carlinha. Tamo E juntos. agradecendo, que vai ser uma grande contribuição, com certeza. A mídia faz muito isso da comparação de padrão, né? Ah, sem dúvida. E quem mais sofre com isso, a princípio, são os mais indefesos, né? São os adolescentes, os jovens, as crianças, que não têm como se defender desse tipo de processo. Sim, tem. Ou alguém, ou alguém que está passando por um momento muito fragilizado, né? Porque Também. aí o nosso cérebro é ótimo para alucinar, e principalmente para coisa ruim, né? Mas Então, se eu tô lá deprimida, né, deprimido tudo, e eu vejo alguma coisa falando do corpo perfeito e eu não tenho o corpo perfeito, pronto, aí que eu me afundo mais ainda, né? Mas não é nem tanto porque eu não conseguiria me defender sobre isso, é mais pelo estado que eu estou me encontrando. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Pô, estou passando por uma situação X, estou nesse problema, então eu não estou preocupado com aquilo, aquilo não é importante para mim. Mas nesse momento acabou pesando mais, né? Acabou sentindo mais, né? temos 1 minuto aí, Alex. Já vou agradecer de novo a sua participação, que é sempre muito bacana. Eu acho que esse tema vai ter desdobramentos aí, né, no futuro. Eu já pensei em Sim, muitas coisas aí que eu vou querer perguntar no futuro. E agradeço mesmo pela sua disponibilidade, todo mundo que participou, muita gente participando aqui hoje, bem legal, né? que bacana. Agradeço a presença do pessoal. A gente vai estar aí nessa jornada de informação, né? Durante um bom tempo aí, se possível. E o legal de vocês é, para contribuir com esse processo, compartilhar, mandar perguntas, mandar Isso, temas, sugestão de temas, né? Para que a gente possa ir trazendo mais aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. isso aí. 10 segundos, gente. Obrigada, Alex.
Preciso encerrar, Muito bem, se não Fá. consegue deixar salvo. Beijão, até mais. Então tá bom. Grande abraço.